Meus filhos, aqui quem vos fala é Pai Mário. Apenas um preto velho. Um humilde servo de Jesus, um pequeno servo de Jesus, servo de Deus, que está aqui só para trazer amor e esclarecimento. Meus filhos, parece que as verdades vêm aparecendo e as mentiras que estavam escondidas também. Mentira não se sustenta. O autor do crime de calúnia, do crime de difamação, do crime da mentira, nunca fica escondido. Um dia, a sua cara estampada para todos verem quem ele é. A verdade sempre aparece. Por isso, a importância de estar no caminho reto, de acordo com os propósitos do Cristo e o Evangelho do mesmo. Desvirtuar do Evangelho do Cristo, estando só com o mesmo na boca, é uma porta imensa para a entrada dos espíritos das trevas, que sabem enganar muito bem até mesmo os escolhidos. Eles se transfiguram em anjos do Senhor e enganam, se aproveitando da brecha que aqueles que se dizem os servos de Deus abrem, que na verdade encarnam para ser servos de Deus, mas se desviam pela sua conduta, pelo seu mau caratismo, pelo seu nível evolutivo inferior. Durante um tempo seguem o que Jesus ensina, mas logo na convivência, no decorrer do tempo, mostram a sua cara e a sua verdadeira essência. Quando o orgulho entra, a inveja entra, as trevas entram junto. Quando a ganância entra, as trevas entram junto. Quando a soberba, a arrogância entram, as trevas entram juntos. Quando a ortodoxia exagerada entra, junto com a fofoca, com a maledicência, essa porta é bem larga para a entrada das trevas. Deus avisa toda hora, através dos seus verdadeiros instrumentos, mas não se ouve. Deus avisa toda hora, a todo instante, a todo momento. Olha, se a luz sair, as trevas entram com tudo. A luz está aqui e as trevas também. A luz está com quem é de luz e as trevas está com quem é de treva. Mas se toda a luz sair, a luz vai embora junto com quem é da luz. E só ficam os que estão nas trevas com os das trevas. E aí, as próprias trevas se encarregam. Treva junto com treva dá treva. Não tem como água com água dá óleo. Então treva com treva dá treva. Treva encarnada com treva desencarnada dá treva. E aí as próprias trevas se afundam na própria lama. E as próprias trevas destroem com todo o trabalho do Cristo, que foi programado pelo Cristo. Essa é a intenção das trevas. Dilapidar todo o patrimônio espiritual de luz, belo, que tem um requinte de amor. Não pelo Cristo, mas pela inferioridade evolutiva dos próprios médiuns que o Cristo bota por uma oportunidade imensa para quitar os seus débitos. E pasmem, a maioria desses médiuns acham que são luz,
Quando abrem a boca para falar para as pessoas, dizem: eu não sou ninguém, eu sou treva pura, eu não tenho evolução, eu sou endividado. Falam isso só da boca para fora, mas por dentro, nos pensamentos, nas emoções e nas atitudes, agem como se fossem evoluidíssimos, como se tivessem muita luz. Que coisa estranha. Fala uma coisa, mas por dentro, no fundo, se sente outra, que não é. É sim, cheio de arrogância, cheio de maledicência, cheio de fofoca. Tem o veneno da inveja entranhado no sangue, físico e espiritual. Tem o veneno da traição dentro de si. Repele tudo que é a verdadeira luz. No início, aparenta estar junto, mas no decorrer do tempo, volta-se contra, porque quem é da luz vai externar as sombras de todo mundo que está ali, quer eles queiram, quer não. E aí será visto como um louco, fascinado, obsidiado. Será visto como alguém arrogante por dizer verdades. Sim, os portadores da luz, principalmente os de conserto, são vistos como arrogantes, porque dizem só verdades. Porque quando dizem verdades, não estão dizendo sozinhos, estão dizendo junto com Deus, junto com os espíritos de Deus, porque quem é verdadeiramente da luz e tem luz e é evoluído, não cala os espíritos de luz. Manifestações mediúnicas em reuniões particulares escondidas não é de Deus, porque Deus não veio para falar só para alguns, só quando for algo de extremamente particular. Deus veio falar com todos. Esses que fazem isso, casas que são lotadas de manifestações mediúnicas no privado, são dominados por espíritos das trevas que se fazem passar por espíritos de luz. E estão brincando com a ignorância daqueles que não estudam, que não têm evolução, que não têm alcance e visão espiritual, que tem uma visão retrógrada e estreitíssima de espiritualidade, que são extremamente ignorantes, além de carregados de paixões. E aí chega um momento que Deus dá um basta e tira a luz. E aí, os que permanecem, que são só trevas, se encarregam de destruir tudo e colocar tudo em descrédito. Sai a palavra do conhecimento, que é o alimento da alma para evoluir, o verdadeiro alimento, o verdadeiro feijão com arroz. Sai o amor, sai a vibração maravilhosa de que quem está do lado sente e dá vontade de ficar do lado, porque sente o campo áurico de quem é de luz. Sai tudo isso e entra o desamor, tudo quanto é paixão, tudo que vem do diabo, das trevas, e se voltam costumes de milênios atrás, quando eram servos de Amon, um deus representado por um bezerro de ouro, um ser de metal. E volta-se todos os rituais, volta-se tudo aquilo que não é necessário, porque tudo é mental. Voltam-se os condensadores energéticos, voltam-se as adivinhações através do jogo de cartas, voltam-se as fantasias que não definem o caráter de um médium. Roupa de Exu, de Pombagira, de cigano, não define o caráter de um médium. Correr em volta de uma fogueira não é magia, é idiotice. É coisa de gente primitiva, que voltou muito no tempo. Ou seja, ridículo.
não suportam a luz e voltam-se contra ela. Atraem e por detrás dos panos, atrás das câmeras, faz a caveira de quem é da luz para as pessoas, dilapidando o patrimônio da luz e destilando seu veneno. Como seres demoníacos que são, disfarçados em corpos físicos os quais estão encarnados. Vieram todos das furnas umbralinas, todos de regiões densas. E quando se fala isso, não aceitam, entram em fúria, porque no fundo se acham luz, o que não são. A energia não mente. Quem é da luz, é só ficar do lado dele que você sente. Ouça a palavra e as atitudes. E aí você vai ver quem é da luz. Quem não é da luz, mostra na frente dos outros como se fosse da luz, pelo seu comportamento dissimulado. Mas por detrás, mostra o oposto. Mas ninguém vê. E aí, acham que são da luz, porque é o que eles estão demonstrando na frente das pessoas. Mas por detrás é outra coisa. Mas é como eu disse, a verdade está sendo colocada toda para fora. Toda ela para fora. E os avestruzes não terão onde colocar as suas cabeças e os seus corpos, porque não haverá buracos, porque o chão estará todo em concreto, sem buracos. Porque esses tiveram oportunidade para trabalhar com a espiritualidade maior, com quem não tem sintonia, para ensinar o que não está no interior deles, pela infinita misericórdia de Deus, para ver se muda, para ver se evolui, porque já estão há milênios desta forma. E rapidamente já mostraram o seu comportamento milenar. A erva daninha, a podridão que são. Disfarçados em corpos belos, com sorrisos amarelos estampados no rosto, disfarçados em fala mansa, hipócritas, hipocrisia pura, como diz no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 25, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que tem o exterior do prato e do copo limpos, mas o interior habita a rapina e a iniquidade. Sepulcros caiados que são, derrotados e falidos espirituais, que tiveram uma oportunidade para, através da sua mediunidade, que verdadeiramente tem cada um no seu nível de ostensividade, mas tem a mediunidade, que não é mérito, é mediunidade de prova, não é uma mediunidade natural adquirida pela evolução do espírito, mas sim uma mediunidade emprestada, que deu um trabalho imenso para a espiritualidade maior, para inserir, vamos dizer assim, essa mediunidade. Mediunidade não é sinônimo de evolução espiritual e de muito menos iluminação interior. Mediunidade é um fardo muito grande para a maioria. Agora, quem é da luz, quem tem a mediunidade natural pela evolução do espírito, essa mediunidade não é fardo. Essa mediunidade é conquista, é mérito, é comunhão com Deus, é a intuição pura, é o vaso limpo e transparente, onde a luz entra com facilidade. Não vasos de barro opaco, sujos, onde a luz do sol não entra. Porque para a luz do sol entrar, a luz do sol tem que estar dentro. E dentro só tem treva e escuridão. E uma camada espessa de densidade, de horror. Então, como a luz vai entrar? A luz é suave. A luz não é densa, não é grossa. Então, a luz suave só entra em quem é suave. A encarnação de Deus esteve presente
por vários anos e não foi reconhecida. Foi recebida com hostilidade, com calúnia, difamação, fofocas e inveja. Pela sua inteligência, pela sua iluminação, pelo seu conhecimento, pela sua autoridade e magnetismo de luz. Foi invejada pelos próprios companheiros, não todos, mas a maioria. Energia não mente. Quem é médium e entra numa casa assim, sente a densidade da atmosfera psíquica do local criada pelos próprios adeptos doentes da emoção e do pensamento. Enfermos, espíritos enfermos e falidos, reencarnados nesse momento de transição planetária, onde bilhões queriam estar no lugar e jogando a oportunidade toda no lixo, pela sua ignorância, pela sua treva interior, pela sua visão estreita e cegueira espiritual. Tolos, ignorantes. Deus é perfeito no que ele faz. Não há equívocos nos planejamentos da fonte criadora, da fonte da vida. Não há equívocos. Quem causa equívocos são os homens. Deus conhece o futuro, o passado e o presente. E Deus já sabia tudo o que ia acontecer, mas mesmo assim deu a oportunidade. Agora, o mundo verá a luz cada vez mais brilhar, cada vez mais ser reconhecida, arrastando uma multidão cada vez maior. E também o mundo verá aqueles que tiveram a oportunidade e deixaram ela esvair entre os dedos, serem tomados pela vergonha. Porque toda mentira será externada para todo mundo ver. Uma casa alicerçada na inveja, no orgulho, na arrogância, na ganância e na fofoca, na maledicência, é uma casa construída em cima da areia. Não se sustenta, ela cai. Agora, aquele que é a luz verdadeira, aquele que é visto como arrogante porque falou verdades, aquele que é visto como um louco e fascinado porque está sendo a voz de Deus porque o homem não compreende, aquele que tem autoridade e luz dentro de si, esse é a casa alicerçada na rocha. E o trabalho com esse nunca acaba. Como todos têm visto, mas muitos não querem admitir. Agora, vamos ver quem é orgulhoso, porque quem é humilde admite o erro. O orgulhoso está sempre com o nariz em pé e não aceita quando as coisas são ditas. Não acredita que o que foi dito vem de Deus. Não estou vendo. Isso é fruto da imaginação fértil ou da esquizofrenia de um médium, que não é médium, é um doente. É assim que os servos de luz são vistos, por quem verdadeiramente é doente. Porque quem é da luz não tem máscaras, se mostra como é. Quem é das trevas estuda o comportamento, o perfil psicológico de uma humanidade e segue o comportamento que eles gostam para ludibriá-los, para manipulá-los como narcisistas que são. Médiuns narcisistas, que sempre estão certos em tudo, nunca estão errados. Se você disser que eles não estão certos, que eles se equivocaram, eles dizem que você não está alcançando, que você não está o compreendendo. Essa é a atitude de gente arrogante, que acha que está certa em tudo. Gente narcisista, que não se admite como tal, porque além de ser arrogante, é orgulhoso e soberbo, e ódio puro. Tem força mental e faz magia negativa com a mente. Quantas vezes não tivemos que colocar campos magnéticos de proteção nos servos da luz por causa destes? Que são bruxos das trevas reencarnados,
magos negros reencarnados, quiumbas reencarnados com conhecimento profundo na magia mental, reptilianos encarnados. Perceba, não aqueles que estão de fora, porque os que estão de fora estão vendo uma máscara de fala mansa, mas aqueles que conhecem, os que estão dentro, eles não conseguem se mostrar por muito tempo e externam logo o seu comportamento reptiliano, que é egoísta, que é agressividade, ódio puro, que é a fofoca, maledicência, orgulho, arrogância, ganância, egoístas, mentirosos, sedentos de poder, sedentos de dominar consciências através da fala mansa e usando o Evangelho do Cristo. Esses já são infelizes por si mesmos, são desgraçados espirituais. Felizes, dignos de pena, dignos de misericórdia, muita misericórdia. A misericórdia está presente sim, mas a justiça está forte e essa corrige. Como agora? Porque não é preciso dar nome aos bois. A mensagem fala por si mesma, porque quem é da luz trabalha assim. Não coloca a imagem de ninguém. Não cita o nome de ninguém. Mas a carapuça serve certinho para cada um. E quem tem olhos de ver, vê. Quem tem ouvidos de ouvir, ouve e entende. Entende. Então o recado está muito mais do que dado. Calar a voz dos Espíritos do Senhor é aceitar a inspiração e a intuição das trevas e estar em sintonia com as trevas. Porque se aceitou essa intuição e essa inspiração, é porque está em sintonia com eles. Crime ainda maior é tentar calar os médiuns do Senhor. Porque através dos médiuns do Senhor, os Espíritos do Senhor falam. Então está calando os médiuns e os Espíritos. Porque as incorporações agora são anímico-mediúnicas. São conscientes, porque principalmente os médiuns do Senhor trabalham em conjunto, porque eles também têm bagagem, eles também têm conhecimento, eles também têm luz, então eles trabalham junto com os Espíritos do Senhor, porque eles já encarnaram preparados. Eles só são colocados e inseridos para lembrar quem são. Depois que lembram, eles fazem tudo sozinhos, porque eles já nascem preparados. Então calá-los é calar a voz de Deus. Agora é a hora da manifestação da luz, dos Espíritos do Senhor, sim. Quando algum médium ou dirigente, que nem tem capacidade para ser dirigente, e nem está na programação encarnatória para ser dirigente, porque não tem evolução espiritual para isto, não tem inteligência, não tem capacidade para ser, não tem estudo para ser, não tem moral para ser, quando um desse diz assim, o espírito não precisa incorporar em mim, ele me diz e eu passo para vocês, isso é um discurso trevoso. Quem fala isso está sendo conduzido como uma criança por espíritos perversos. O espírito vai falando e ele vai repetindo tudo que o espírito está falando na cabeça dele e ele acha que está sendo inspirado pela luz ou acha que ele mesmo está falando. Acham que estão sempre certos. Se alguém tentar esclarecer, são intuídos e inspirados a se afastar de quem está enxergando claro. No decorrer do tempo, começam a fazer coisas estranhas, alimentando e tendo comportamentos com doutrinas estranhas e rituais estranhos, desnecessários e às vezes atitudes até perigosas. Falam de Deus, falam de Jesus, como hipócritas que são, mas são
extremamente destros, ardilosos e profundamente hipócritas, dominados por uma grande ilusão. Esses são os verdadeiros fascinados. Se unem com perseguidores de irmãos de fé, numa atitude nojenta, com o perseguidor do irmão de fé no meio, com um demônio encarnado de um lado e outro demônio ainda pior encarnado de outro, falando manso, falando numa conversa, estamos numa conversa fraterna. Nós temos que ouvir todas as opiniões num discurso manso e nojento e sujo para tentar desacreditar um irmão de fé que foi enviado do Cristo para esclarecer as vidas e para ajudar esses médiuns a se redimir perante as leis divinas, porque são extremamente endividados. Quem dedica a sua vida a perseguir irmãos de fé, a caluniar, difamar e inventar mentiras, quem se dedica a isso com a desculpa de que está defendendo uma doutrina por causa de ortodoxia, quem se dedica a isso já demonstra que é das trevas. E quem segue esse tipo de gente é igual a ele. Está na mesma frequência, está na mesma sintonia. E esse tipo de gente, quando é convidada para desacreditar alguém, está ali como laranja. Está ali para fazer o que outros não têm coragem de fazer. Foi manipulado. Manipulado como uma criança. Fazer o que os outros não querem fazer para poder fazer as relações públicas e achar que é santinho. Para os outros achar que é santo. Ah, meus filhos, como vocês têm muito que aprender. Como vocês têm muito que evoluir. Vocês estão balbuciando as primeiras letras do alfabeto imortal. Vocês estão engatinhando na espiritualidade. São crianças que agem como adultos só porque têm os livros decorados na cabeça. Passagens da Bíblia ou de algum livro espírita decorado na cabeça, acham que são os bambambãs da espiritualidade. Vocês têm muito que aprender. O Cristo já vem enviando os seus verdadeiros missionários à reencarnação nesse momento. Os 144 mil, que é um número simbólico e que não são vocês. Os 144 mil aqui nesta terra serão vistos como loucos. Serão vistos como obsidiados, filhos do Beuzebu, anticristos e fascinados. Porque vão trazer um conteúdo amplo da existência de outras dimensões e de seres que vocês não têm nem ideia que existem. Porque não existe só seres humanos desencarnados e colônias espirituais e regiões umbralinas. Ah, meus filhos, existe muito mais do que isso. E nós já vemos, a gente já vem, a espiritualidade já vem desdobrando os seus escritores, os seus cineastas, os seus diretores de cinema, até mesmo os atores e atrizes, para serem preparados e instruídos para trazer uma realidade espiritual através de filmes que vocês acham que são só ficção. Nós trouxemos a comprovação da existência do Mago Merlin através de um filme chamado Harry Potter. Assim como trouxemos a existência de vários seres espirituais através desse filme. E como a existência de uma escola de bruxos que existe numa dimensão mágica. Percebam que quem escreveu esse livro teve um sonho e acordou com todas as ideias. O que será que foi isso? Foi coisa da cabeça dela? Foi apenas um sonho? Ah, meus filhos,
É claro que muito do que está ali é ficção, porque tem que ter um incremento no filme. Mas muita coisa do que está ali, não é 100%, mas muita coisa do que está, traz uma realidade, traz algo que existe. E este não é só o filme. Não é só esse filme. Existem muitos outros seriados, filmes. Quer que eu cite mais algum? Sandman. Ele traz a realidade das dimensões paralelas, das dimensões inferiores, da realidade de Lúcifer. E muito mais. E os médiuns de Deus, por trazer esse conhecimento novo, por trazer essa realidade que é nova para vocês, mas que sempre existiu, no universo é velha, mas para vocês é nova, esses serão vistos como fascinados, serão vistos como loucos, serão vistos como aqueles que estão trazendo doutrinas estranhas, pela sua autoridade de dizer a verdade, serão vistos como os arrogantes. Por falarem um pouco mais incisivos, serão vistos como agressivos. Eles têm muito que aprender. Mas a espiritualidade tem algo programado. Está prestes a estourar para o mundo. Já estourou no privado. Entre alguns adeptos apenas. Porque quando estoura, estoura devagar. Mas quando o estouro tomar uma proporção ampla, aí não terá como mais esconder mais, e o mundo vai começar a ver. E a verdade aparecerá, mas muito mais também aparecerá, em abundância. E todos aqueles que traíram, registraram na internet falando mal, vão desejar nunca ter feito isso, porque a vergonha será muito grande. Vão desejar nunca ter registrado tamanha idiotice. Porque essas pessoas têm asco da luz. Quando a verdadeira luz aparece, dão as costas para ela, escarnecem, zombam, voltam-se contra, desacreditam, fazem de tudo para desmerecer, comandados como crianças por reptilianos, os quais estão em sintonia, porque essas próprias pessoas são a reencarnação de reptiliano, porque esse planeta é dominado pelos répteis. Então, quando aquele que está na realidade da fonte encarna aqui, ele encarna num ambiente hostil e é recebido com hostilidade. Porque os répteis não querem a luz. Eles querem dominar. Eles são invejosos, arrogantes e sedentos de poder. Eles não querem a humildade, o amor, a caridade, a verdadeira e a luz. Eles não querem. É só vocês perceberem o que fizeram com o Cristo. Aqueles que fizeram com Cristo são répteis. Inspirados por répteis. Como agora? Basta ver por aí. Quando a luz sai, o público diminui bastante. E aonde a luz vai, o grande público vai atrás e ainda vão surgindo novos seguidores. Porque luz é luz. E quem quer a luz vai atrás da luz. Quer ver se uma casa é de treva ou luz? Perceba que quando alguém da luz está lá, a casa lota. Mas se a luz sair, a casa fica vazia. Pronto. Não precisa falar nada. Isso já se mostra por si mesmo. A luz está, a casa lota. A luz sai, a casa fica vazia. Ou fica um gato pingado de um aqui e outro ali, que está ali por ignorância, por carência ou por sintonia.
sintonia com os quais estão ali. Não se mantém, não se sustenta. Assim como aqueles que percebem que o da luz está tendo sucesso e querem adquirir o sucesso de forma suja, falando mal de quem é da luz na internet. Porque quer pegar uma carona nas costas de quem é da luz, mas quer pegar de forma suja, de forma doentia, falando mal, caluniando, difamando, contando mentiras e inventando histórias. E quando fala mal, adquire muitas visualizações, porque o povo deste planeta é de nível evolutivo inferior e gosta de uma fofoca, gosta de uma briga, gosta de uma maledicência, porque são treva, são répteis reencarnados, são trevosos, que gostam disso, gostam de briga, de quizumba. Mas perceba que é uma fama ilusória e momentânea, onde só se adquire karmas. É uma fama que não se sustenta. Porque quando para de falar mal do irmão de fé de luz e começa depois a trazer informações normais, não tem o mesmo número de visualizações. Cai, não se mantém e ainda adquire inúmeros karmas. Quem é dominado pelas trevas aqui na Terra, quando vai cumprimentar alguém e dá um tapinha nas costas, de levinho, a pessoa aperta a mão, bate um papo e vai embora. Agora, se alguém da luz de verdade for cumprimentar alguém aqui na Terra e der um tapinha também de levinho nas costas, essa pessoa que levou o tapinha, em vez de conversar amigavelmente, diz: ele me agrediu. Entendeu, minha filha? Ele me agrediu. Esse que fala ele me agrediu, tem um réptil colado na aura, colado nas costas, que o domina, que o intui, que o inspira. Então a maioria da humanidade aqui da Terra tem um trevoso ou vários trevosos como um condomínio espiritual colado nas costas, colado na aura. Eu estou falando dessa forma simples para vocês entenderem. Então a maioria está dominada por esses espíritos, ou seja, está dominado pela Matrix. E todo aquele que não é a Matrix, está fora da Matrix e está trabalhando para tirar os outros da Matrix, esses serão perseguidos com fúria. Porque a Matrix, que são os trevosos que estão colados na aura dessas pessoas, esses trevosos desencarnados, que não são vistos, por isso os próprios que são obsidiados não acreditam que o são. Muitos deles estão rindo agora. Pobres, coitados e desgraçados espirituais e infelizes. Eles serão os instrumentos desses espíritos para desacreditar tudo que é da luz, para se voltar contra e para ganhar um tapinha nas costas amigável e dizer: ele me agrediu. Esses são os instrumentos da Matrix. Então, quando se trabalha pelas trevas, é fácil de identificar. É muito fácil. É só vocês ouvirem o início deste áudio, quando eu descrevi algumas coisas de médiuns nas suas casas. É fácil de identificar aqueles que são dominados pela Matrix, ou seja, pelos trevosos que estão agarrados na sua aura, colados nas suas costas, que os conduzem como crianças, que os conduzem como cegos. Aqueles que fascinam. Nem tudo é o que parece. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é da luz. Abram os olhos. Quem tem hora de ver, veja o que a espiritualidade está fazendo agora, através deste médium que eu me uso. É muito maior do que vocês imaginam.
Sabe o que está sendo feito? Justiça. E a justiça que está sendo feita é a divina. É a divina que essa funciona. Porque nessa mensagem tem verdade, as pessoas sentirão pelo timbre da nossa voz, minha e do médium. As pessoas sentirão a verdade, porque nesse timbre está sendo emanado um magnetismo da verdade do Senhor. Todos são filhos de Deus. Então todos vão sentir, e os répteis que estão acoplados na sua aura também, porque também são filhos de Deus. Todos vão sentir a verdade. Porque energia não mente, como eu disse. Eu não tenho mais nada a dizer. Nem o médium. Afinal, a incorporação é anímico-mediúnica. Nós dois juntos, e ele totalmente consciente. Porque nós dois estamos vibrando em uníssono. Nós temos afinidade e sintonia. E nós temos conexão e comunhão com Deus. Então podemos trabalhar juntos com ele totalmente consciente, que é muito mais eficiente assim do que se eu tirasse a consciência dele. Então foi perfeito. Foi como Deus quis. Por isso é perfeito. Não por causa da gente, mas por causa de Deus. E o nome dessa mensagem é educação. A aplicação da justiça divina. Nada melhor do que isso ser feito através de um espírito encarnado, um espírito da justiça divina encarnado. Assim como o título do áudio será: A Queda de uma Casa Espiritual. Que Deus viva nos seus corações, seu amiguinho e seu irmãozinho, o Pai Mário.